Olá a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso bendito e eterno Senhor. A Ele, a Cristo Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo poder. Amém? Bendito seja o seu santo e poderoso nome, Jesus Cristo. Glória ao seu eterno nome. Então, eu quero fazer um estudo hoje. Quero trazer para você um estudo que para lhe dar melhor entendimento sobre os últimos dias, sobre os últimos acontecimentos, sobre aquele Aion, né, sobre aquele mundo judaico. Então, eu falei para você no vídeo passado, muito bom, o alimento, né, o estudo é alimento, o nosso estudo é alimento, porque ele alimenta a sua alma, alimenta o seu espírito, em nome de Jesus Cristo. Você, cada estudo, você é um alimento sólido, é um alimento para crescer, para amadurecer, para desenvolver o seu crescimento espiritual. Amém? Glória a Jesus. Então, eu falei no estudo passado que tudo deveria acontecer, todas as coisas, todas as profecias referente a Jesus, o Filho do Homem, ao homem judeu chamado Jesus. Então, todas as profecias, todas, deveriam se cumprir nele e naquela época, naquele Aion, naquela geração, na geração de contemporâneo. Então, do nascimento de Jesus até a queda do templo, cumpriu-se os últimos dias, cumpriu-se as profecias referente a Jesus, ao Filho do Homem. Isto é bom você entender isto, para você poder entender o que foram os últimos dias, né? O princípio de dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem em juízo para os judeus em 70, com a queda do templo, ok? Então, todas as profecias do Antigo Testamento e todas as profecias feitas pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo, a seu respeito, no final dos tempos daquele Aion, do tempo daquele Aion, que estava se cumprindo aquele Aion, deveria se cumprir nele, em Cristo, em Jesus, naquele Aion, naquele final de dias, ok? Tudo. Então, o texto que nós temos aí, Efésios, e hoje eu quero falar para você de duas palavrinhas, dois termos, plenitude e dispensação. Eu falei nos outros estudos, mas como foram vários estudos, num só, eu estou falando sobre os últimos dias, então hoje eu quero falar só sobre esses dois termos, plenitude e dispensação. Plenitude e dispensação. Então, Efésios 1:10 diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Eu não vou entrar nos pormenores aqui, certo? Congregar, de tornar a congregar todas as coisas, não. Eu quero falar sobre dispensação e plenitude. Essas duas palavrinhas que você está vendo aqui, ok? Então, vamos ver aqui o que diz Gálatas capítulo 4 e o versículo de número 4. Guarde esta palavra, que a gente vai precisar dela, olhe. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, vindo à plenitude, ok? Então, esta palavra plenitude, vindo, entenda. Olha o que é que Paulo está
se referindo, dizendo, escrevendo, respondendo aos Gálatas, aos irmãos da galáxias, aos Gálatas, os irmãos contemporâneos, vindo, mas vindo, é chegado, aproximou-se, chegou à plenitude dos tempos, plenitude dos tempos, plenitude dos tempos, ok? Então, vindo à plenitude dos tempos. Então, todas as profecias, todos os sinais de Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, todos aqueles sinais, todos os sinais dos profetas do Antigo Testamento em Cristo, queria se cumprir em Cristo, teria que se cumprir nesta plenitude, nesta dispensação, nesta plenitude. Então, pastor, e o que é plenitude? Você vai entender o que é plenitude. Aí você vai despertar o seu entendimento. Quando nós aprendermos agora o que é uma plenitude, ok? Então, todas as profecias, todos os sinais, a volta do Filho do Homem, Jesus, tudo teria de acontecer naquele aion, na plenitude daquele aion, certo? Porque Deus trabalha com planos, com projetos, na plenitude, na dispensação. E isso a gente passa batido na escolinha dominical, porque dificilmente a gente escuta, a gente ouve falar, né? Plenitude, dispensação, aion, ok? Então, seja sincero, na escolinha dominical, nos cultos de oração, de estudo bíblico, ensina mais do que fale línguas, pule, marche, traga seu dízimo, traga sua oferta, né? Seja dizimista, seja fiel, né? E se encha de línguas estranhas, fale mistério com Deus. Vamos aprender o que é plenitude dos tempos. Primeiro vamos ver o que é esta palavra grega aqui, certo? Então, recapitulando do estudo passado, plenitude, todos os sinais, todas as profecias, todos os acontecimentos teriam que acontecer no final daquele aion, daquela era, daquele mundo, no finalzinho que eles estavam vivendo. Quem? Os discípulos estavam vivendo a plenitude, mas vindo, leia de novo, mas vindo, chegando, aproximando a plenitude dos tempos. Eles já estavam vivendo nos últimos dias da plenitude daquele tempo, daquele aion, mas vindo à plenitude dos tempos, ok? Então, Jesus, quando nasceu, ele nasceu justamente naquela plenitude. Jesus nasceu no final daquele aion, no final daquela era. Porque o plano de Deus, o governo de Deus, ele é manifestado, organizado por eras, por plenitude, por tempos, certo? Então, Jesus nasceu justamente na consumação, entenda isso, na consumação daquela era, daqueles tempos, naquela plenitude, Então, quando você vai para o grego buscar o que é plenitude, aí você tem outro entendimento de plenitude. Por quê? Pastor, por que o senhor usa o grego? Por que o senhor fala de grego? Por quê? Porque sem o grego, nós temos meio, vamos dizer assim, meio entendimento. Porque no português, entenda comigo, no português, se você disser assim, o meu pé de manga, um exemplo, no português, o meu pé de manga. Ou então, eu plantei uma manga. No nosso linguajar popular, né? Eu plantei uma manga. Então, manga, no português, ela pode ser manga de camisa, não é? Manga de camisa, manga de mangar, xingar, e tá mangando do outro, não é isso? Então, de mangar, de xingar, né? De falar mal,
de alguém, está mangando. E manga de fruta, o fruto, a manga, não é verdade? Então, dependendo do contexto que você está usando, eu plantei uma manga. Então você não plantou uma manga de camisa, você não plantou um xingamento, você plantou um pé de árvore, um fruto, uma fruta chamado manga, que é muito gostosa, por sinal, aqui no Nordeste, ok? Então, o grego também tem o mesmo sistema de definição, certo? Quem define aqui na palavra é o seu contexto. Então, pastor, e o que é plenitude, ok? E o que é plenitude aqui? Mas vindo a plenitude. E o que é plenitude? Então, vamos para o grego. Vamos ver o que é que o grego define plenitude nesse contexto. Muito bem. Então, no finalzinho daquela era, centileia, no final, na conclusão daquela era, vindo a plenitude, o grego usa pleroma. Pleroma para quê, pastor? Por que pleroma? Entenda agora. Vamos capitular aqui. Vamos nos envolvermos neste pleroma, no que é um pleroma. Vamos deixar, certo? A leitura falar com o nosso entendimento. Entenda aqui. Pleroma. O que é um pleroma no grego? Pleroma é um substantivo neutro que traz o significado de. Olha o que é plenitude, pleroma. Traz o significado de aquilo que preenche, vindo a plenitude, estava preenchendo a plenitude, ok? Pleroma no grego, plenitude no português. Então o grego diz que plenitude de pleroma no grego é aquilo que preenche, algo estava preenchendo, ok? Algo estava sendo se completando, aquilo que preenche. O tempo cheio, pleroma, plenitude, o tempo cheio. O tempo completo. Olha só o entendimento. Olha só como você vai passar a ter outro entendimento. O tempo completo. O número inteiro, ou seja, estava chegando no final. Eles estavam vivendo os últimos dias daquele pleroma, daquela plenitude, daquele tempo, daquela era. Eles estavam vivendo, nós não, porque o grego aqui diz isso. Pleroma. Então, pleroma é aquilo que enche, o tempo cheio, completo, número inteiro. Estava se completando aquilo ali, na sua totalidade. O número inteiro, a totalidade. Então, pleroma é uma totalidade de um período de tempo com a implicação do complemento, consumação, olha só que grandeza, da consumação de um plano chegar ao fim. Pronto, o plano de Deus que fez com Israel estava chegando ao fim. Este plano aqui, esta plenitude. Se ligou agora? Então é esta plenitude. Este pleroma é um plano de Deus que, ou um período de tempo, eles estavam vivendo os últimos dias. Então, o grego que vai definir o que é a plenitude, o que é um pleroma, ok? Se a gente for para o português, talvez traga outra definição. Mas o grego, que foi escrito no grego koiné, quem vai definir é o grego. Quem vai confirmar é o grego. Quem vai dizer o que é plenitude é o grego. Então, a palavra que está lá no grego, né, que veio do original, que nós temos somente cópias, é pleroma, para plenitude, certo? Aquilo que é um número inteiro, a totalidade de um período de tempo, com a implicação do complemento, da consumação que estava ali chegando no fim. Jesus veio para consumar, para concluir. Lembra lá João 19:30? No livro histórico de João 19:30, quando ele disse tetelestai, está o quê? Consumado. O pleroma chegou, o fim chegou, certo? Estava acabando aquele aion, ok? Aquela era. Então, de um plano de Deus chegar ao fim. Então a gente vê quando isso aconteceu, sim. Quando a gente vai lá, vou apenas porque
para ficar bem claro, né? Olha, Colossenses, capítulo 1, né? Colossenses, capítulo 1 e versículo 23. Olha só. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Do qual eu, Paulo que está dizendo isso, não sou eu. Não é o pastor Edivan. Me chamam de herege porque eu falo esse versículo. Porque eu cito, eu digo que o evangelho foi pregado. Então o evangelho, o herege é Paulo. O herege foi Paulo que disse que o evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura. Foi pregado por quê? Porque deveria ser pregado naquele aion, naquela era, naquela época. Isso é pleroma. Pleroma. No fim daqueles dias, na consumação, estava chegando ao fim. E este evangelho, Jesus disse. Então, olha o que Paulo disse que foi pregado. Foi. Agora, vamos confirmar que deveria ser pregado. Olha só, deveria ser pregado, né, a toda criatura. Mateus 24 e o versículo 14. Certo? Eu tenho esse estudo, mas porque eu trouxe para lhe trazer o entendimento do final dos tempos, daquela era, daquele período de dias que eles estavam passando. Eles quem? Os discípulos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O fim de quê? Daquele pleroma. O fim daquela era. O fim daquele mundo. O fim daquele o quê? Sistema religioso judaico. Por quê? Porque o grego lá traz pleroma, da totalidade de um período de tempo. Estava se fechando aquele tempo. Estava acabando aquele tempo. Ok? Então, voltando aqui para Efésios 1:10. Efésios 1:10. Olha só. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Daqui a pouco a gente vai ver o que é dispensação. Estamos vendo o que é plenitude. Plenitude, um período de tempo que estava findando. É só lembrar isso. Plenitude é isso. Plenitude era o tempo, era o finalzinho dos dias que eles estavam passando. Eles quem? Os discípulos. Jesus também passou. Jesus foi até o ano 33, mais ou menos, da sua era, da primeira era cristã, ok? Dos discípulos, da primeira igreja, ok? Então, este pleroma, esta dispensação, eles estavam vivenciando, os discípulos, a primeira igreja. Então, de congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude. Na dispensação. Daqui a pouco você vai ver o que é dispensação. O que significa esta palavra, pastor? Dispensação, que eu já li e nunca entendi. Plenitude você está vendo. Era um tempo que estava se completando, estava chegando ao fim. Ok? Então, o nascimento de Jesus e sua apresentação a Israel, aos judeus, foi para dizer, anunciar aos judeus que esta era, plenitude, esta dispensação, este mundo judaico estava acabando. Porque estava na plenitude. Se estava na plenitude, plenitude chegou ao máximo. Ok? Estava acabando. Ou seja, Jesus estava dizendo aos judeus, Jesus com a sua apresentação, na sua forma física, estava dizendo aos judeus, estamos nos últimos dias, é chegado o fim de um sistema religioso mosaico, ou seja, chegou o pleroma, chegou o fim desta dispensação, chegamos no tempo máximo, no período máximo, na contagem máxima, de quê? Desta plenitude. Jesus estava dizendo, esta era, a nossa era, está acabando. Ou seja, o período da lei, certo? Então, o fim de um sistema religioso mosaico, pleroma, plenitude, estava acabando.
o fim de um sistema religioso mosaico, ou aquilo que Mateus 24:14 diz, o fim do mundo, que a religião evangélica diz que é o fim de tudo, o fim do planeta, o fim das pessoas, o fim com colapsos, mortes e outras coisas que iria acontecer no fim do mundo. Não, o fim deles chegou. Era o fim de um sistema religioso mosaico. No fim daquela era. No fim daquela era. Então Jesus está dizendo, estamos nos últimos dias e é chegado o fim de um sistema religioso mosaico. Ou seja, pleroma. Plenitude é isso. Era o fim de um sistema mosaico religioso daquela época. E que sistema religioso era aquele, pastor? O fim das ordenanças, o fim das cerimônias, o fim dos rituais, o fim da lei estava chegando naquela plenitude. João 19:30. Agora vamos concluir aqui com alguns versículos. Olha o que diz o Evangelho, o livro histórico de João 19:30. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Lembra daquele estudo? Bem brevezinho. Tetelestai. Consumado. Acabou esta era. O que restava agora? Os finalzinhos até a consumação e a queda do templo. Jesus decretou na cruz. Acabou ali. Era para ter acabado ali mesmo. Pelo menos espiritualmente, acabou. Restou a ele o que agora? As ordenanças físicas. Eles continuaram com o batismo, com a Páscoa, né? Com outros rituais judaicos, que já era para ter terminado na cruz. Mas eles não entenderam. Eles só foram entender de verdade com a queda do templo. Quando chegou o pleroma, o fim de um sistema, o fim daquela era, daquele aion, o fim das ordenanças ou o fim da lei. Então, Jesus disse, está consumado. Mateus, lembra de Mateus 13? Vamos aqui para Mateus 13, 39. Mateus 13, 39, que diz aqui, ó, o inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Fim do mundo. Eu não quero entrar aqui nesse contexto aqui, ó. Inimigo, diabo, ceifeiros, anjos. Não, eu estou falando de pleroma. Dispensação. Isso aqui é outras coisas, outro texto, outro estudo. Estou falando do fim do mundo, que a religião evangélica diz que está chegando ou vai chegar. Não. Já chegou, já aconteceu este pleroma, esta dispensação, aquela dispensação, naquele pleroma, naquele fim, naquela dispensação, na totalidade de um período de tempo que estava se consumando, que Jesus decretou no Calvário. Está consumado ou não está? Jesus disse, está consumado, ou ele disse, irei consumar no ano 2030. Foi isso que Jesus falou? Ele disse, a religião evangélica, ela não atualizou ainda a sua escatologia, escatologia bíblica. Quando a religião evangélica atualizar a sua escatologia bíblica, ela vai dizer assim, ó, o inimigo que o semeou é o diabo, e o fim do mundo foi. O fim do mundo foi naquela época, naquele pleroma, para aquela dispensação. E os discípulos experimentaram os últimos dias, e o fim do mundo não é catástrofe. Fim do mundo não é mortandade. Fim do mundo não é planeta batendo em planeta. Fim do mundo não é pandemia. Fim do mundo é o fim de um sistema mosaico que se concluiu no finalzinho daquela era, em 70, com a queda do templo. Então, e o versículo 40? Olha o versículo 40 agora. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, lembra? Assim como o joio foi colhido e foi queimado no fogo, assim foi na consumação
daquela era, daquele mundo, daquela dispensação, daquele pleroma, ok? No finalzinho daqueles dias, ok? Então, isto aconteceu de fato e de verdade. Outra coisa que aconteceu, e o versículo agora 49, olha só. Olha, a igreja pega, e assim será. Eles estavam há 40 anos praticamente, do ano 70, do final daquele pleroma, daquela era, daqueles dias, daquele aion, daquele mundo, daquela dispensação, do fim da lei. Eles estavam há 40 anos, mas a igreja pegou esses 40 anos e empurrou para 2040. Não dá. Não dá para enrolar mais não. Não dá para enganar os crentes mais não. Os crentes estão sabidos. Os crentes agora estudam hebraico, aramaico, grego. O crente estuda português, o crente examina as escrituras. O crente não fica mais debaixo da biqueira. Recebe aí, marcha, 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 pula, pula, marcha, pula, fala língua, fala língua, fala língua. Não. Acabou esse tempo. Assim foi na consumação daquele século. Os anjos vieram, separaram os maus entre os justos e arrebatou para o reino do seu Filho amado. Assim foi na consumação, no pleroma. Entenda isto, ok? Então, Mateus 28, ainda Mateus 28, estou já concluindo. Mateus 28, Mateus 28 e o versículo de número 20. Olha só. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eis que estou convosco todos os dias, vírgula, até a consumação. Até a consumação de quê? Daquele pleroma, daquele mundo, daquele sistema, daquele aion, daquela era. Até lá, Jesus estava com eles. Ok? Se ligue aí. E depois, pastor? Agora ele está em nós. Seu Espírito está em mim e em você. Ok? Então, e eis que eu estou com vocês até. Ele, Jesus estava falando para eles, os discípulos, aqueles contemporâneos, aquela igreja deles. Ok? Agora, olha só que revelação. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10 e o versículo 11. Olha só que maravilha. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas. Escritas para quê? Para aviso nosso, Paulo falando, para quem já estão chegados os fins dos séculos. Pleroma, consumação, contagem, estava regressiva, estava findando, estava se consumando, ok? O fim de quê? Daqueles séculos, daquela era, daquele sistema religioso mosaico, o fim da lei, o fim daquele aion, o fim daquele mundo, sistema, mundo. O fim, como traduziu as testemunhas de Jeová, o fim de um sistema de coisas estava chegando no finalzinho, e decretado com a queda do tempo. Olha só. E, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. Pleroma, fim, acabou-se, não restou mais nada. O templo, quando caiu, disse: acabou-se o sistema religioso mosaico, acabou-se esta era, acabou-se este mundo, acabou-se esta dispensação mosaica. Chegou o pleroma, a plenitude chegou, ok? Então, olha também o que diz Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número
26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação, olha só, consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mas agora, na consumação do século deles, daquele pleroma, daquela plenitude, estava na consumação deles, dos séculos, daquele aion, daquela dispensação mosaica, ok? Então, para concluir, eu quero lhe trazer Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 e o versículo 4. Olha só. Entendeu o que é uma plenitude? O que é uma plenitude? Vem do termo grego, certo? Que é um substantivo neutro, que traz o significado de aquilo que preenche, pleroma. O tempo cheio, pleroma. Número inteiro, pleroma, que é isso aqui, que é plenitude. Com a implicação do completamento de uma consumação, de um plano chegar ao fim. Pleroma. Plenitude, o plano chegou ao fim. Chegou ao fim. Consumou-se aquilo na cruz e chegou ao fim. E viver os últimos dias até a consumação, até a queda do templo. Então, o fim chegou. Por quê? Porque Paulo anunciou o fim. O fim de quê? O fim daquele sistema, o fim daquela era, o fim do mundo judaico, o fim de um sistema religioso judaico, o fim daquele aion, porque, leia comigo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, acabou aquela dispensação, que eu vou entrar agora no que é uma dispensação, acabou aquela dispensação mosaica e entrou outra, e você já pode ver ela aqui. E onde ela está, pastor? Crê. Essa é a nova dispensação. Eita, Jesus. Crê. Porque o fim da lei, o fim daquele pleroma, o fim daquela dispensação, o fim do mundo mosaico, do sistema religioso mosaico, acabou. Findou. Foi decretado na cruz. E agora? A justiça é para todo aquele que crê. Esta é a nova dispensação que você vai ver daqui a pouquinho. Este é o novo mundo. Um novo mundo, na nova dispensação que você vai ver isso aqui agora. Você entendeu? Se não entendeu, veja de novo o vídeo que você vai entender o que é uma plenitude. O que é uma dispensação, ok? Vou trazer agora para você, tá bom? Então, a lei acabou, foi decretado, tetelestai, na cruz, João 19, 30. Findou ali. Findou aquela plenitude, aquele sistema, ali acabou. Moisés não existe mais. Quando você lê o livro de Moisés, é só uma leitura. Não nos serve para vida espiritual, apenas um livro histórico que vai lhe trazer algumas emoções, mas para salvação, santificação, edificação, consolação, não. Só a graça de Cristo te basta. Só a graça de Cristo te basta. Foi pelo sangue de Cristo na cruz. Foi pelo sacrifício de Cristo na cruz. Paulo disse, eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a minha vida agora é viver na vida do Filho de Deus, em Cristo Jesus, que está em mim e está em você. O fim daquele sistema religioso, daquele mundo, Mateus 24, 14, acabou. Aquele mundo acabou. Agora estamos numa nova dispensação. Lhe interessou? Quer saber? Alimentou você? Então, aguarda aí que daqui a pouquinho eu vou lhe trazer, a gente vai falar sobre o que é uma dispensação. Amém? Tudo seja para a glória do nome de Jesus.